Meus irmãos, boa noite, paz seja convosco, amém? Quem está feliz pode dizer glória a Deus nesta noite. Que boa oportunidade temos todos nós de congregados prestarmos esse culto tão vivo, tão bendito ao nome daquele que é digno para sempre. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A Ele a nossa devoção, a Ele o nosso louvor, a adoração sincera do nosso coração, porque Ele é o nosso Deus. Amém? Pegue a sua Bíblia comigo, por favor, e abra no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. Glória ao nome do Senhor. Capítulo de número 3. Sempre fazendo um registro indispensável da minha satisfação de poder servir a minha igreja, servir ao meu pastor, sempre com uma alegria, uma honra, um privilégio em particular, poder estar aqui. Obrigado ao pastor Silas por mais uma oportunidade, obrigado ao pastor Odilton, ao pastor Rogério, todos esses queridos obreiros desta igreja. Seja Deus louvado pela vida de cada um de vocês. Deus continue os sustentando. Que este seja um tempo de boas e grandes surpresas de Deus. Capítulo 3 do Evangelho segundo Mateus, verso 17. O último verso do capítulo. Se você encontrou, diga: eu amo a Bíblia. Glória a Deus. Está escrito assim: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Vamos entrar no capítulo 4. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E você pode dizer amém? Amém. Graças a Deus. Um dia, Jesus, ele se interessou em saber uma coisa. E ele partilhou desse interesse com os seus discípulos. E ele disse assim para os seus discípulos: quem é que os homens andam dizendo que eu sou? Quem dizem os homens ser o filho do homem? Aí alguém disse: Senhor, uns dizem que tu és Elias. Há quem diga que tu és Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus não pergunta agora a eles sobre a opinião dos outros, mas a eles sobre suas próprias opiniões. Aí Jesus pergunta: e vós? Quem pensais que sou? Aí a Bíblia diz que Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa resposta, que não foi uma resposta longa, não foi uma dissertação, não foi um traçar de um perfil psicológico, foi uma resposta resumida: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas Jesus classificou essa resposta resumida como uma resposta tão boa e tão perfeita que Jesus disse para Pedro: isso aí não saiu da sua cabeça. Não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Meu Pai que está nos céus deu a você uma revelação sintetizada, porém perfeita, a respeito de quem eu sou. Porque verdadeiramente Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Óbvio que muitas pessoas o chamaram de profeta, e isso não o desqualificava. Não que ele fosse, como os homens diziam, Jeremias ou Elias ou qualquer reencarnação de algum outro profeta. Mas profeta sim o era. E dizer que ele era um profeta não o desmerecia nem o desqualificava. Dizer que era um homem de maravilhas e de milagres também não seria um equívoco. Mas a verdade é que nada disso poderia se comparar à grandeza desta identidade de Jesus.
filho do Deus vivo. Diante desta identidade, qualquer outra coisa da qual ou pela qual o chamassem não teria o mesmo poder, a mesma grandeza, o mesmo impacto no mundo espiritual. Você pode inclusive perceber que as oportunidades onde os fariseus, os escribas, os religiosos, mais se demonstravam indispostos ou intolerantes com Jesus, não era quando ele fazia milagres, mas quando reivindicava exatamente isso, ser filho de Deus. Não conseguiam admitir esse fato. Ficavam oprimidos, perturbados, quando eles ouviam Jesus reivindicar, Jesus declarar que era filho do Deus vivo. A coisa boa disso também, a coisa que nos envolve sobre tudo isso que eu falei agora, é que esse poder, essa identidade, essa forma de ser visto, conhecido e reconhecido, foi algo que Deus Pai viu como tão grandioso e como tão poderoso, que ele entendeu que esse era o maior presente que ele poderia dar para a humanidade. Deus Pai entendeu que a maneira mais poderosa de que eu e você fôssemos identificados nesse mundo seria exatamente essa, como filhos de Deus. E é por isso que as Sagradas Escrituras dizem que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você pode ser conhecido como uma bênção, você pode ser conhecido como um profeta, você pode ser conhecido como um adorador, mas nenhuma credencial é tão poderosa no mundo espiritual e diante dos homens do que esta. Você recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Quantos filhos nós temos aqui esta noite? Quantos filhos temos aqui esta noite? Quero, portanto, que essa seja uma noite onde você celebre, onde você se alegre pelo gozo disso, que você identifique um pouquinho mais a grandeza do que é isto, que você também tenha a condição de observar alguns desafios pertinentes a isso, mas contudo, nenhum desafio pode subsistir diante daquele que entende o poder da sua identidade como filho de Deus. Dois eventos precederam o início do ministério de Jesus. Sem estes dois eventos, o ministério de Jesus não seria convalidado, por assim dizer, no mundo espiritual. Era necessário a Jesus ser submetido a dois eventos antes de que efetivamente começasse o seu ministério. Ele já tinha 30 anos de idade quando esses dois eventos aconteceram, um após o outro. O primeiro nós pegamos o finalzinho dele, batismo no Rio Jordão. Você deve se lembrar. Jesus entrou na fila para ser batizado. E aquela visão foi tão chocante para o João Batista, que o João Batista olhou e disse assim: na verdade, eu deveria ir a ti para ser batizado e tu vens a mim. Aí Jesus disse: ei, é necessário que todas as coisas sejam cumpridas hoje aqui. Portanto, o que eu vou dizer você já sabe, mas não custa ressaltar: Jesus não foi batizado pelas mesmas razões que levaram eu e você às águas batismais. Nós fomos levados às águas batismais para que ali pudéssemos sepultar o nosso velho homem, dar uma declaração e uma manifestação pública da nossa fé, da nossa confiança. Fizemos votos de fé. Nós declaramos que estávamos deixando uma vida pregressa, estávamos iniciando uma nova caminhada com Jesus. Mas Jesus não foi batizado por estas razões. Ele não tinha pecado nenhum do qual se arrepender. Mas ele cumpre algo entendendo que aquilo era necessário, era importante. Agora redobre a sua atenção, quantos me ouvem bem, digam amém. Redobre a sua atenção porque um evento muito poderoso acontece dentro do batismo de Jesus. Afinal, era o batismo de Jesus, né? Tinha que ter alguma coisinha a mais desse batismo. A Bíblia diz que quando Jesus está nas águas do Jordão, os céus se abrem. Vem o Espírito em forma corpórea de uma pomba. Pousa sobre Jesus e ouve-se uma voz dos céus que diz: este é
o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Oh, glória a Deus. Veja, a Trindade não é um assunto fácil. Pelo menos eu não classificaria a Trindade como um assunto fácil. Academicamente falando, se for discutir Trindade, vai dar pano para manga. Mas a verdade é que nós temos uma teologia sobre a Trindade. E dentro da teologia que nós, pentecostais, temos sobre a Trindade, uma coisa básica é o seguinte, que são 3 pessoas distintas. Nesse sentido, esse texto é um texto clássico para demonstrar esta teologia, sobre a distinção destas 3 pessoas. Perceba que os 3 agem de maneira distinta, embora coordenada, o que é típico da Trindade. As 3 pessoas da Trindade estão agindo coordenadamente, porém distintamente. Repare, Jesus, pessoa do Filho, está nas águas batismais, numa ação distinta. A pessoa bendita do Espírito desce em forma corpórea de pomba, numa ação distinta. E o Pai manifesta-se através de uma voz que é ouvida na terra, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, também de forma distinta. Então aí está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agindo distintamente para o mesmo plano, o mesmo projeto e o mesmo propósito. Quando isso acontece, é um negócio tão forte, tão poderoso, eu imagino um impacto no mundo espiritual, porque o mundo espiritual sabe do poder que está sendo conferido a Jesus naquele momento. O mundo espiritual sabe da grandeza do que está acontecendo. Está sendo gerado um testemunho para toda aquela sociedade, para todos que viram, todos que ouviram, todos que espalhariam aquela notícia. O mundo espiritual está começando a tremer, porque sabe que o Filho do Deus vivo iniciará seu ministério para revolucionar a raça humana para sempre. Jesus sai das águas batismais. E o segundo evento imediatamente começa. A tentação no deserto. Observe comigo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Há 3 coisas importantes a se considerar. Todas as 3 muito simples, mas importantes. A primeira. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Grite bem forte. Pelo o que já sabemos sobre Jesus, que ele é o filho de, então ele será conduzido para o, não parece que a coisa não combina? Não parece que a coisa não combina? Porque se é o Espírito que está conduzindo, o destino não deveria ser melhor? Se o Espírito que está conduzindo, o endereço não deveria ser mais agradável? Mas o que você precisa entender é que não importa onde seus pés estejam agora, se você é um filho de Deus, você está sendo conduzido pelo Espírito. E você está no terreno que o Espírito entende que você precisa estar, para que você cumpra o propósito de Deus neste tempo. Você pode não estar reconhecendo o terreno ao redor. Você pode estar achando que Deus não tem nada a ver com isso, em você estar aí. Porque te parece inóspito, te parece árido, te parece seco, te parece improdutivo, te parece inútil estar aí. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: tu não és filho, tu não tens esse testemunho, tu não sentes a vida do Pai em ti. Então tenha certeza disso. Ninguém mais tem o poder de conduzir teus passos senão o Espírito de Deus. Aleluia. Diga para o seu vizinho: o lugar pode ser até estranho, mas acredite que o Espírito de Deus ainda está na condução da sua vida. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, como parte de um projeto lindíssimo de Deus. Olhe para mim. Para quê, pregador? Para ser tentado pelo diabo. Veja, que eu vou dizer que você já sabe. A Bíblia definiu as coisas. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Deus, Ele prova, nós sabemos disso. Mas muito cuidado, porque tentação e provação podem ter certas similaridades em dado momento do processo. Mas a grande chave para você entender a diferença entre a tentação e a provação está naquilo que cada uma delas objetiva. A tentação é uma promoção do diabo objetivando sua queda. A provação é uma promoção de Deus objetivando seu aprimoramento.
Ah, você foi embora, se tivesse aí ainda. Tudo aquilo que é feito como laço, como artimanha, para te derrubar, para te enredar, para você se arrebentar, para você se machucar, é tentação do maligno. Mas de Deus vem as provações, que são processos que podem até doer ou machucar, mas visam o aprimoramento do meu caráter, do meu coração, da minha espiritualidade. Ei, se é tentação, você vai vencer no nome de Jesus, e se é provação, você vai sair no final dela agradando ao Deus que te colocou dentro dela.